Olá, estamos começando mais um programa coletivo aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET, também canal 9 da Itapema TV, acaba pela internet. Curte lá, gente, Facebook/O Coletivo. Programa desta semana, a gente vai falar sobre o Judiciário Brasileiro. Quem vai nos ajudar? Doutor Cláudio Luiz, obrigado pela presença, advogado. Eu que agradeço o seu convite, sempre muito democrático o seu programa. Estamos aqui para colaborar, sim, até pelo momento que o país passa. Tá certo, vamos falar aí sobre Supremo Tribunal Federal, Vaza Jato, sobre o judiciário no país, sobre o governo também, o atual governo Bolsonaro. Daqui a pouquinho, após o intervalo, antes do intervalo tem a mensagem da Câmara, a gente vai para o intervalo e volta batendo esse papo super bacana, não sai daí não. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica Fitch de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade dele usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista. Olá, estamos de volta com o programa O Coletivo aqui pela TV Guarujá. Vamos falar hoje sobre o sistema judiciário brasileiro. Estamos aqui com o advogado Dr. Cláudio Luiz. Cláudio, fala pra gente, você como advogado, como é que você está acompanhando casos como a Vaza Jato, por exemplo? Com tristeza e com preocupação.
principalmente porque tem um desenrolar em 3 níveis, pelo menos. O nível político, ficou claro, o nível social, aí tem a ver com a questão da economia, as empresas que foram afetadas geravam emprego e renda, e elas foram praticamente destruídas, e também a questão da instituição, quanto o judiciário, quanto o próprio MP. Então eu vejo com muita preocupação e a gente vê que falta ainda uma consciência da população do momento que nós estamos vivendo. Entendeu? No momento difícil e que as pessoas ainda não se deram conta como é grave um momento político nacional. Agora, muita gente, você vê até pessoas do direito mesmo, falando o seguinte, no caso dos vazamentos do Moro, que conversava com a promotoria, que é normal esse diálogo entre promotor, juiz, advogado, é normal essa instrução que o juiz dá para o promotor, para o advogado ou não? Claro que não. O que o pessoal faz é, às vezes, temporalizar as coisas. O promotor jamais pode ter uma relação de conluio com o juiz e vice-versa. O que aconteceu no caso concreto foi um conluio, não foi uma relação amistosa entre a questão de falar boa tarde e bom dia. O promotor, ele era subalterno do juiz. O juiz falava, faça isso, faça aquilo, ele ia fazer. Além de ter a questão do conluio, deles estarem sempre se comunicando, inclusive se congratulando das vitórias, comentando fatos da imprensa e se articulando por um bem direto que era uma seletividade. Porque se você analisar, a Lava Jato ela foi seletiva, né? Ela não foi como manda a lei, a lei não foi cega, ela foi seletiva. Ela escolheu quem ela queria condenar justamente para ter um efeito político. E esse efeito político acabou levando, né, o juiz de primeira instância a ser ministro. Essa é a gravidade. O que eu fico preocupado é que isso corrói todo o tecido social. As pessoas param de acreditar no judiciário, param de acreditar no Ministério Público, e isso faz muito mal para a sociedade brasileira. A gente sempre fala assim, você vê muitas pessoas defendendo, né, o Moro, por exemplo, e é fácil se colocar no lugar, né? Você é advogado trabalhista também, eu brinco com o pessoal. Você contrataria, aceitaria, por exemplo, você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, um funcionário me processou e de repente eu vejo esse funcionário conversando com o juiz, com o advogado, com todo mundo. Você ficaria confortável nessa situação? Se você se colocar no lugar, você não acha isso bacana não, né? Principalmente o exemplo que você deu é bem simples para as pessoas entenderem, mas isso é uma afronta direto ao Código Penal, ao Código de Ética da Magistratura, entendeu? Ao Código Civil. Então, isso não pode ocorrer. Isso é inaceitável, entendeu? Para um país que a gente tinha, até certo ponto, acreditava que nós tínhamos as instituições nacionais fortalecidas. Hoje você vê que esse caso concreto, ele desfaz tudo isso, esse imaginário. A gente fica com medo até. Porque o que pode acontecer com o cidadão comum é com qualquer um. Aconteceu com um ex-presidente, pode acontecer com qualquer pessoa. Entendeu? Os direitos e garantias que nós lutamos tanto na época da ditadura, para poder a gente ter a liberdade de expressão, para a gente poder ter a nossa segurança jurídica, ela foi rasgada agora. E o Supremo até agora não se posicionou. A OAB já disse, a OAB, inclusive eu quero mandar um abraço para o pessoal da OAB, a OAB já se colocou, muito me orgulho em fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ela já se colocou pedindo afastamento tanto do promotor, quanto do Dallagnol, quanto do Moro, justamente por quê? Porque houve conluio, houve crime. É para deixar claro para as pessoas que às vezes ficam defendendo, houve crime. O que o juiz e o promotor praticaram é criminoso, é um ato criminoso de conluio. Agora, você falando no STF, você imagina que a coisa vai ficar um pouco mais estreita, porque de repente se descobre, através dos vazamentos, investigação ao próprio STF, aos ministros, investigações que, digam-se de passagem, são ilegais também. Justamente. Precisou, né, chegar até eles, para eles poderem, de certa forma, vão ter que se posicionar e fazer fazer de uma forma que as leis no Brasil de processo sejam cumpridas. Porque todo mundo tem direito ao devido processo legal e essa isenção das partes.
as partes não podem se comunicar com a outra de um liame condenatório. Então, assim, até a tese, né, que ele utilizou para condenação é uma tese totalmente esdrúxula. E se articulando, inclusive, com instância superior. Ele se articulou em primeira instância com o tribunal de segunda instância para que corresse o processo. O processo correu em tempo rápido demais, entendeu? Menos de 6 meses teve a segunda condenação em segunda instância. Fora tudo isso, gente, a gente está vendo que os áudios são verdadeiros. O que o jornalista apresenta são dados extremamente graves de pessoas que parece que não merecem estar onde estavam. Não merecia ser promotor um cidadão daquele, como não merecia ser juiz um cidadão daquele que pratica um ato com poder da toga. E nada foi feito. Eu acredito que vai mudar alguma coisa, principalmente porque agora a água chegou justamente onde tinha que chegar, chegou no STF. Alguns ministros sendo investigados de forma arbitrária também, e inclusive já, não é de agora, já lá no passado, já estavam investigando eles, então eu acho que isso vai ter que dar um basta. Claro que não é só a questão jurídica que está importando, nós temos que prestar atenção do outro âmbito, que é o âmbito político. E no âmbito político nós estamos vivendo um momento difícil também, gente. Nós estamos sabendo que há um momento de uma estabilidade democrática muito grave. Eu digo até que uma ditadura se iniciou nesse governo. Você fala na questão política, essa semana nós tivemos aí a tentativa de transferir o ex-presidente Lula para São Paulo, para um presídio comum, uma sala comum. Você acredita que isso é uma forma de vingança, é uma forma de acelerar um processo contra o ex-presidente, não? Porque parece-me que isso sai do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, da própria Polícia Federal. Exatamente. Quando ele sai, é que eu estava tentando explicar. Quando você faz um conluio, no caso do ex-ministro, ele saiu de lá, de Curitiba, mas ele continua mandando, porque ele virou o ministro da Justiça. Então ele manda na Polícia Federal, ele manteve esse ninho de conluio. É tanto que a juíza que pediu a transferência era justamente aquela juíza que não permitiu nem as entrevistas fossem dadas. Ela já vem lá atrás praticando atos contrário à democracia, contrário ao Estado Democrático de Direito. Agora você vê, para um presidente acontecer isso, imagina para nós, cidadão comum. E eu vejo isso muito claro. Nós temos que rever como lidar com o judiciário no Brasil. Essa é uma crise institucional do judiciário do Brasil em relação também ao Ministério Público. Nós temos que rever isso. O juiz não pode ser intocável. O juiz passa no concurso, você cidadão comum, ele passa no concurso, ele pode praticar qualquer coisa e as pessoas não têm o poder coercitivo para poder dizer assim, ele praticou um crime. Quem é que investiga juiz no Brasil? Nós temos um caso único, que foi o juiz Alau, mas foi uma situação muito pertinente a um desvio até dele. Casos mais normais é o juiz praticar um crime até de homicídio e ser apenas tão somente a aposentadoria compulsória. Ele se aposenta com o valor que ele ganhava. Então, assim, nós precisamos rever isso. Em países democráticos, o juiz tem sim fiscalização. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles ficam livres para atuar da forma que estão atuando. E a gente não tem esse poder coercitivo. Nós temos poder coercitivo sobre os políticos, né, que a cada 4 anos a gente pode renovar o mandato ou não, mas do Judiciário e do Ministério Público, realmente a gente não tem. Não tem mesmo. E nós precisamos rever isso, entendeu? Isso está fazendo muito mal para a gente, para a sociedade como um todo. É claro que a gente vê sempre gente otimista demais, né, achando que, um momento assim, nós precisamos pensar nisso. Acho que o Judiciário precisa ser pensado, forma de contrapeso de a gente entender conselhos, de forma que a gente possa ter uma equidade de justiça no Brasil. Hoje a justiça do Brasil só serve para pobre, somente para pobre. Para rico, não. Rico consegue ter acesso e a gente vê esse senso comum sendo difundido cada vez mais nesse tecido social. Você estava falando agora sobre ditadura e democracia. Daqui a pouquinho a gente vai vamos falar um pouquinho sobre a democracia no Brasil. Está em risco, será? Não. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí, não.
triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Na hora de fazer a festa, a confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todos os tipos de doce. Você está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço do pessoal que está em casa? É a Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Estamos de volta com o programa Coletivo, o programa dessa semana, falando um pouquinho sobre o sistema judiciário brasileiro, também sobre democracia e uma possível ditadura. Seria isso, Cláudio Luiz? Você vê dessa forma? Eu vejo sim. A gente corre esse risco? Eu acho que corre sim, eu entendo assim. A gente tem... Para a democracia, nós temos poderes que estão capengando. Nós temos o executivo hoje de uma situação... drástica, né? A escolha foi terrível, a escolha foi feita pela população para eleger o atual presidente, realmente é cruel, principalmente com as pessoas mais pobres, está se tirando direitos que demorou anos para se conquistar, direitos simples, inclusive, como ter os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, ter direito à aposentadoria, né, que as pessoas não sabem, mas a Previdência Social da Constituição de 88, ela trazia o nome Previdência Social, porque ela não é só um banco, ela faz também divisão de renda no Brasil, e a Guia Fronta foi muito claro agora, acabaram de aprovar, há cerca de 48 horas, uma nova reforma, uma reforma nefasta para o sentido mais simples, né? As pessoas vão ter 40 anos para contribuir, e você vê que no histórico do Brasil hoje, a média, quando chega aos 65 anos, é 18 a 20. Vai ficar bem cruel. Mas em relação ao executivo, todo mundo sabe que nós estamos parados em relação ao presidente, não tem proposta de geração de emprego, não tem proposta de país, né? Não tem um propósito de desenvolvimento em área nenhuma. E além também do Congresso, de certa forma, está um tanto conivente com a situação, e o Judiciário, que é os três poderes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. O judiciário está nessa crise. Eu acho que, como você falou antes, eu acho que o mal bateu na porta do Supremo Tribunal Federal, né, da STJ, também bateu-se na porta e nós estamos esperando essa resposta. Quando você vê um executivo pedindo forças armadas para um evento que pede democracia de educação, fica claro que tem alguma coisa por trás. Né? Esse evento agora do dia 13, do né? dia 13, a gente o governo ele liberou as forças nacionais
para um evento de estudantes, é claro, com a força que tem os estudantes no dia 13. Vai haver em Santos, né? Haverá em Santos, dia 13, salvo engano, às 19 horas, em frente à Estação da Cidadania. Mas o governo federal, ele libera as forças nacionais contra esses estudantes, e isso não pode, não necessariamente contra os estudantes, né? Mas vai colocar as forças na rua, principalmente em Brasília, eu imagino, ou nas capitais. Isso não pode virar um tiro que vai sair pela culatra, assim como foi em 2013 em São Paulo, Claudio? Justamente. Eu não gostaria que isso acontecesse de forma violenta, mas de forma pacífica, sim. Até mobilizar as pessoas e saber que momento que o país vive. Qual momento é esse? E sempre foi a juventude, né? A juventude sempre trouxe essa possibilidade, né, mais ampla de discussão e de agir. Então a gente acredita que se houver essa força, esse afrontamento policial, né, essa forma de não permitir que haja uma manifestação democrática, eu acho que realmente pode acontecer, sim. Você imagina que a população hoje, por exemplo, a gente vê muitas pessoas arrependidas, e é normal isso, de terem votado no Bolsonaro. Ele já não vinha demonstrando quem ele era, que era um governo violento, que era um governo de retaliação, como agora está tendo retaliação contra a imprensa. Já não foi demonstrado isso na campanha? Eu pelo menos vi, né? E nós avisamos, né? A gente fez uma campanha muito difícil, né? As pessoas que o apoiavam, até algumas ainda hoje, elas trabalham com ranço, né? Com ódio. É uma disseminação do ódio. É o ódio ganhando forças. E mais, né? O fim da verdade, né? O fim de uma possibilidade de verdade. Através de disseminação de fake news, mentiras. Tudo é mentira, tudo é fake news, né? Parece que não se tem mais verdade. E acusa também os institutos de mentira, como é o caso do INPE, daqui a pouco está acusando o IBGE também, todos os dados não são verdadeiros. Os estudos científicos, a Terra deixou de ser redonda, a Terra agora é plana, entendeu? Não tem mais desmatamento. Os estudiosos são todos lunáticos, né? Ninguém mais, o nosso grande pensador de educação pedagógica, Paulo Freire, atacado, sendo retirado do MEC. Nós estamos num momento muito difícil de burrismo. Parece que a burrice tomou conta da rede social, tomou conta do Brasil todo e elegeram esse cidadão. Esse cidadão não tem compromisso com nada. Apenas tão somente dilapidar o que nós conquistamos nesses anos todos. O Brasil tem pouco tempo de democracia, né? Nós tivemos muito tempo de império, depois nós tivemos o tempo da república. Democracia em si, sem a ditadura, é muito nova. É pouco tempo. E aí você vê um cidadão que ele não tem um mínimo de visão, me parece mesmo que ele é uma pessoa lunática mesmo. Até ele tem um caráter, teve alguém que comentou, não lembro o nome agora, que ele precisava de uma interdição e não de um impeachment. Sim, uma interdição. Porque tem um caráter até que psicopático no rapaz, pela falta de sensibilidade, de empatia pelo outro. Por sinal, você como advogado, como é que você está vendo esse caso especificamente do Felipe Santa Cruz? É de muita maldade por parte do presidente, né? Houve ali algo desnecessário de provocador, né? Foi uma crueldade, eu digo. Ele traz uma história de um pai, né, que foi retirado de forma brusca, um militante, né? E ele tem esse carinho guardado pelo pai, ele tinha pouco mais de 2 anos. Que é natural. Que é natural. E de repente, pela OAB se posicionar contra as falcatruas da Lava Jato, o presidente foi em socorro do Moro e trouxe essa crueldade de falar que sabia até como o rapaz tinha sido morto. Que poderia contar se ele Agora, pudesse. Juridicamente falando, o presidente da OAB, Santa Cruz, já entrou com pedido para que ele explique. E dependendo do que ele explicar, cabe um dano moral grave aí para o presidente. Entendeu? Um dano moral extremamente alto pela forma que ele agiu, até em nível nacional. Entendeu? Então o dano é muito grande. É um presidente inconsequente. Totalmente não há inconsequente. Dúvida. Agora você estava falando sobre essa disseminação do ódio, por exemplo. Essa semana um youtuber, ele, é claro, erroneamente, mas ele tentou incitar, inflamar num discurso
a morte a Bolsonaro, coisa e tal, e o Moro rapidamente agora vai pedir à Polícia Federal investigação sobre o youtuber. Isso nada mais é do que um retorno ao próprio Bolsonaro do que ele faz, essa disseminação do ódio, né? Da violência, do ódio. Isso vai voltar de alguma forma. Se você plantar flores, você vai colher flores. Quem planta erva daninha vai colher erva daninha. Verdade. Quando você vê quem é que faz, é justamente apoiadores, né? É alguém Muitas vezes são apoiadores. Apoiadores, pessoas que apoiaram, que deram a sua consciência, a sua militância para que acreditando e de repente eles verem que realmente não é aquilo. Agora, eu sou contrário a um youtuber chegar e fazer isso. Acho que nós temos, qualquer pessoa. Qualquer um. Acho que nós podemos trabalhar no campo das instituições, ainda que elas estejam fragilizadas, nós temos que fazer o devido processo legal. Jamais pregar violência, pregar o ódio, assim, até principalmente por parte do presidente. Por isso que eu falo que quando se tem, as pessoas perguntam, mas a sentença do ex-presidente Lula, juridicamente, é uma peça inválida. Por quê? Porque ainda que ele tivesse cometido um crime bárbaro, se você não tem provas, você não teria que estar condenando. Isso serve para você, serve para mim. Então, e tem que garantir o direito do outro para que eu tenha sempre o direito. Uma boa punição, ela está dentro de um devido processo legal. Você acredita, como advogado, como é que você vê o resultado de toda essa trama? Você acredita que o presidente será liberado? Você acredita que o país vai conhecer realmente, né, o que estava ali por trás das cortinas? As verdades já saíram, né? Só não acredita quem não quer. Os áudios estão aí. Nós, inclusive eu tive uma entrevista em 2006, que eu já falava desse liame dele e da sentença dele, a sentença ter sido uma sentença até provocativa. Que ele 2016. 2016, desculpa. Inclusive ele entrava na sentença falando que ele tinha a convicção, ou seja, ele já tinha condenado, entendeu? Então, as pessoas têm que entender, a pessoa pode ter cometido o crime mais cruel, ela tem o direito ao devido processo legal. E não é fazer com as próprias mãos... E uma justiça imparcial. Não é barbárie. Nós estamos num espaço democrático, não é barbárie. Na barbárie é possível isso, como aconteceu, uma barbárie no Guarujá, lembra daquela moça lá? Que é aquelas coisas que a gente não quer que veja que aconteça mais. E quando você fala, eu sou contra que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Foi eleito. Nós temos que fazer com que ele se enquadre para aquilo que ele foi eleito. Dê respostas para os desafios que é administrar um país, dê resposta ao desemprego, dê resposta para os direitos sociais, dê resposta para a questão da soberania. Nós não podemos estar à mercê dos Estados Unidos e nem país nenhum. Nós temos que estar subalternos a ninguém, ficar fazendo continência a um outro país. A questão de soberania é gravíssima. A base de Alcântara é estratégia para o mundo todo. O ponto estratégico do mundo todo, da Terra. E ele está dando ali possibilidade de ter uma base americana, estadunidense. Então, essas coisas que a gente tem que fazer. Tem que fazer enfrentamento dentro das possibilidades institucionais. Agora, se cabe impeachment, vamos fazer o impeachment. A Dilma foi impeachmentada sem ter nem a justa causa. Por quê? Porque foi feito um golpe na época que levou essa pessoa. Depois. O golpe leva o Bolsonaro ao poder. O golpe levou o Bolsonaro ao poder. As pessoas têm clareza disso. A verdade já existe. E os áudios estão aí para provar. O STF, agora que chegou, né, o mal chegou lá, bateu na porta, a água bateu na porta, o mal chegou na porta, bateu assim, oi, quero entrar, agora vamos ver que atitude eles vão tomar. A ONU vai se posicionar também em relação ao presidente Lula, em relação ao que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma intervenção externa muito grave, entendeu? Um ministro que tem agenda pública, agenda secreta, quando viaja para outro país, entendeu? É difícil. Cláudio, eu vou agradecer a sua participação no programa, o tempo está correndo solto, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você que ficou assistindo a gente, você de Vicente Carvalho, você do Guarujá, um grande abraço a todos e vamos refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço. Tá certo, gente. Olha, o programa é curtinho, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Um grande abraço e até lá. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade.
ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei.